Olá pessoal, então a gente chegou no nosso oitavo encontro, nossa oitava aula. A gente vai falar hoje sobre o custo de ganhar e manter um aluno, né? E por que isso é importante que vocês saibam qual é o processo, qual é a jornada que a gente precisa trilhar para que um aluno chegue no nosso transporte, que a gente ganhe esse cliente, que a gente tenha esse cliente para que a gente possa manter a nossa empresa, o nosso negócio e o trabalho de todo mundo. Então eu quero começar falando aqui sobre algumas formas que a gente tem para conquistar ou para ganhar um cliente, né? Muitas vezes, então, os alunos chegam através de nós, ou por uma indicação da escola, ou por uma indicação de algum outro cliente que já usa o nosso transporte, ou por contato direto. Foi lá na frente da escola, observou, viu a van, veio lá conversar com a gente, pegou o contato e aí nos procurou para a gente começar a fazer o transporte. Ou através de publicidade e propaganda. São algumas das formas que tem da gente conseguir com que os clientes cheguem até nós. Esses alunos que vêm por indicação, né, eles vêm com uma opinião já formada sobre o nosso atendimento, porque eles receberam uma indicação, ou da escola, ou de alguém que já usa o nosso transporte, e essa pessoa provavelmente disse, olha, pega o transporte deles, o transporte é bom, o pessoal é atencioso, eles trabalham direitinho. Então essa pessoa, ela já vem com nós, como diz ali, ó, com uma expectativa alta quanto ao trabalho e ao atendimento que ela vai receber. Não é uma pessoa que veio do nada, será que esses caras são... Como é que é? Não, ele já recebeu uma indicação, então ele vem com uma expectativa alta sobre o nosso. Como é que a gente faz quando essa pessoa nos procura? Então, a gente exibe uma demonstração de como é que funciona o nosso trabalho, né? E aí a gente vai efetuar o nosso trabalho, né? Para que a gente possa, de modo que a gente consiga suprir aquilo que foi dito para ele, tanto na hora que indicaram para ele, quanto na demonstração que a gente fez. Então a gente precisa fazer o atendimento, prestar o atendimento para ele de uma forma que aquilo que ele recebeu como informação seja verdadeiro, para que ele não se decepcione e diga, bah, não é aquilo que me falaram. Quando o aluno, né, ele não recebe aquilo, quando o pai ou o aluno, enfim, quando eles não recebem aquilo que eles estavam esperando e eles cancelam o transporte, eles acabam levando uma imagem muito negativa. E, além deles levar a carregar essa imagem negativa quanto ao nosso trabalho, ao nosso atendimento, a maioria das vezes, das situações, eles acabam falando para outras pessoas da experiência que eles tiveram, que não acaba não sendo nada legal, né? Então aqui eu até vou pular o slide que estava meio ruim ali. O custo, né, de a gente perder um só aluno pode representar até em torno de R$ 2.000 naquele ano, que é o valor médio de contrato para um ano. Então isso depende do período. Se ele foi lá no início do ano, a gente vai perder praticamente todo aquele valor do contrato dele. Se for na metade, seria metade disso. Isso falando só dos valores que a gente iria receber desse aluno, né? Se a gente tivesse mais esse cliente. Fora outros que vocês vão ver logo para frente aqui. Alunos que vêm para nós, que chegam lá na frente da escola, através de contato direto, porque viram a gente atender, ou porque viram a van lá e vieram para perguntar se a gente atendia a área deles, né? Então eles vieram normalmente sem uma opinião formada sobre como é que funciona o nosso trabalho, como é que a gente atua, sobre o nosso atendimento. E a gente precisa criar uma consciência neles de como é que funciona, para eles se sentirem seguros. Para isso também a gente exibe uma demonstração de como funciona, fala como é, todos os passos. E também a gente vai efetuar o trabalho para poder
suprir aquilo que ele teve como informação. A gente vai tentar entregar para ele aquilo que a gente prometeu. Essa pessoa, ao contrário de quem foi indicado, ela tem uma expectativa média. Ela não sabe o que vai esperar, mas a gente vai fazer essa demonstração para que ele possa se sentir ao menos seguro para experimentar. Por outro lado, tem alunos que vêm através de anúncio. Depois, no final, eu vou mostrar mais específico ali como é que funciona essa questão. Mas, enfim, como eles vieram através de um anúncio, eles deviam estar procurando e receberam o nosso anúncio, ou eles procuraram e viram, leram o material, o site, ou qualquer lugar no nosso Face, no Instagram, e eles viram como é que funciona, então eles já vêm com uma certa opinião formada sobre o nosso atendimento, mas ainda a gente precisa criar muita consciência neles para poder ganhar confiança. Né? Afinal, quem é que vai largar o filho? Quem é que vai deixar o aluno ir com uma pessoa, com alguém desconhecido, sem ao menos saber como é que funciona? Então a gente também exibe uma demonstração de como funciona. Depois a gente vai fazer o trabalho da melhor forma para entregar aquilo que a gente prometeu. Essa pessoa, a gente diz que ela tem uma expectativa também alta, pelas promessas que ele viu antes de chegar, antes de usar o trabalho, o nosso serviço. Esses alunos que vêm por anúncio, que a gente faz anúncios, né? Eles têm um custo alto para que a gente possa trazer eles para cá, até ele ser nosso cliente. A gente precisa investir dinheiro para os anúncios, tempo para a gente poder passar as informações necessárias e muito tempo e esforço para ganhar a confiança deles. Então, olha que o trabalho para um aluno chegar e manter, a gente conseguir segurar ele, não é uma coisa do dia para a noite, não é um estalar de dedos, tem todo um trabalho por trás. E a nossa promessa, né? O que a gente vende? Qual é a nossa promessa para um pai e para um aluno? É transporte? A gente vende o que? Transporte? Não, a gente vende segurança e tranquilidade. Segurança para o aluno, segurança para os pais e tranquilidade para os pais e responsáveis através do transporte escolar. Entende? Então, quando as pessoas estão contratando o nosso trabalho, elas não estão só contratando um transporte. O que eles querem mesmo, o benefício que eles querem é segurança para o aluno, que eles se sintam seguros do filho deles estar com a gente e que eles possam ter tranquilidade no dia a dia deles para que eles possam ir para a atividade, para o trabalho, o que quer que seja. Então, a nossa venda, o nosso produto é segurança e tranquilidade através do transporte. Quanto a essa promessa, como é que a gente entrega isso para o cliente? Né? Da forma mais básica possível, né? Os mais básicos, enfim, é questão de veículos. A gente promete ótimos veículos, com os veículos que estão certificados, com cinto de segurança, com as manutenções em dias, os veículos mantidos limpos. Então aí a gente já cria uma percepção do cliente lá, que legal, olha, os veículos deles são dessa forma, isso é isso que a gente promete para eles no material, né? Outras coisas básicas quanto ao nosso pessoal, né? Pessoal qualificado, motoristas qualificados, monitores durante as rotas. Nosso pessoal então usa uniforme, trabalho uniformizado, e a gente tem cuidado especial com os alunos. Opa, brilhou mais ainda, os veículos são bons, eles têm uma equipe preparada para cuidar do aluno, né? E outras coisas básicas é quanto ao nosso atendimento em si. Nossas rotas, elas são bem otimizadas, ou seja, são bem elaboradas, né? A gente faz conferência dos alunos na frente das escolas, a gente tem um tratamento legal, um ambiente bom com esses alunos e a gente tenta oferecer a maior segurança possível. Isso tudo é básico, ainda brilha assim, ó, tá brilhando para eles, mas ainda é básico. Todos os transportes escolares deveriam oferecer isso, né? E o que a gente então tem ainda como extra? A gente pretende
gostaria de entregar o ambiente alegre, que foi aquilo que a gente conversou sobre o nosso ambiente, tanto de trabalho né, entre a nossa equipe quanto com os alunos, o ambiente alegre. A gente pretende entregar no nosso atendimento segurança ao sair e ao chegar em casa, que é o quê? Para que o aluno possa esperar no pátio para dentro do portão até a van chegar e para que a gente aguarde ele entrar para dentro até que tenha que ele entre ou que tenha algum responsável para receber na hora de chegar em casa. Então esse é um extra e todos os cuidados necessários para garantir a segurança do aluno, que é aquilo que a gente falou, a gente vende segurança para o aluno e a tranquilidade do pai por consequência, né? Então a nossa promessa é oferecer todos os cuidados para a segurança do aluno. Quais são os benefícios que a pessoa tem quando contrata o nosso trabalho? Ele vai ter um transporte seguro, eficiente, por um preço justo. Não é caro, não é barato, é justo. A gente até sabe que esse valor poderia estar ainda um pouco mais alto, melhor, a mais do que deveria. Né? O valor que a gente trabalha hoje está abaixo, bem abaixo do que deveria ser, mas devido à situação nossa do país, a situação, várias situações pós-pandemia e outras situações, a gente não consegue aumentar porque a gente sabe que também chega no limite das pessoas. Então, nesse momento agora não conseguimos trabalhar muito acima do que a gente trabalha. Vamos lá. Para a gente conseguir fazer esses anúncios, a gente conseguir chegar no conhecimento, de que as pessoas conheçam o nosso trabalho, a gente precisa investir. E não só em dinheiro, a gente precisa investir tempo, e precisa investir criatividade, esforço. Né? Então a gente precisa investir em criação de materiais explicativos, vídeos, artigos que falem sobre por que é seguro andar no transporte, né? Quais são os benefícios da pessoa usar o transporte escolar, folhetos para deixar nas escolas. A gente precisa fazer material de divulgação digitais para as redes sociais, posts para Instagram, Facebook, vídeos para a gente expor também nas redes sociais, Google, artigos, né, da mesma forma, para que as pessoas consigam, para que a gente consiga chegar nas pessoas com algumas informações que elas precisam para se sentir seguras em contratar um transporte escolar e em materiais de divulgação físico quanto a isso, né? A gente vai criar todos esses materiais e de fazer divulgação em banners, que é deixado nas escolas, folders, cartões, cartazes, e também a gente faz isso com anúncios pagos, não só deixando nas escolas, porque acaba não sendo tão eficiente assim. Então a gente tem que pagar anúncios para que as pessoas potenciais, que seriam potenciais clientes nossos, recebam pelo Facebook, pelo Instagram e no Google quando eles vão fazer alguma pesquisa. A gente precisa pagar para que essas pessoas recebam, retornem para eles o nosso nome e o nosso anúncio lá. Então, tá aí uma das formas que a gente tem de fazer com que os clientes conheçam e entendam o nosso trabalho. Então, vendo dessa forma, tudo isso que eu falei, vou mostrar para vocês então um pouquinho da jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Como é que a gente faz os processos que tem para que essa pessoa que está lá, que ele tem um filho, que vai para a escola, consiga chegar até o nosso transporte. Conhecer e chegar até o nosso transporte. Então, tá lá a criança, né? O pai com a criança. Então a gente precisa investir dinheiro, tempo para criar anúncios, material de anúncio, para que essas pessoas primeiro tomem conhecimento que a gente existe. Em segundo lugar, que eles comecem a formar uma opinião ou um conceito sobre o nosso trabalho. É isso aqui que eu estava procurando. A partir daí, a gente vai fazer a nossa apresentação e vai criar neles uma
um interesse, ou seja, a gente vai criar uma situação, precisa fazer com que eles desejem o nosso trabalho. A partir desse momento, eles vão, então a gente consegue um contrato com um cliente, e a partir destes contratos a gente começa a ter alunos para montar uma rota. E é aí que a gente consegue montar uma rota do transporte escolar. Então, para a gente ver que o processo ele não é tão simples quanto parece, apesar da gente ser um dos mais antigos aqui da cidade, a gente tem uma certa facilidade, né? Facilidade eu digo em termos. Em relação aos novos que estão começando, eu acredito que sim, mas a gente também tem um processo muito extenso, né? Não é simples deixar, não, eles me conhecem, a gente trabalha há 34 anos, 38 anos, o pessoal vai vir procurar. Se a gente não fizer todo esse trabalho, a gente não, infelizmente, não tem como competir no mercado hoje. A gente não consegue aluno suficiente para montar uma rota que ela consiga se pagar ou que ela consiga se manter no mínimo, né? Então, pessoal, eu quis explicar isso para vocês entender quão difícil é, quão trabalhoso é a gente fazer com que o cliente chegue e que a gente consiga manter. Porque que a partir daqui, ó, a partir desse momento que foi montada a rota e a gente colocou esse veículo em funcionamento, porque que o trabalho de vocês é tão importante para que todo esse processo tenha valido a pena e para que esse processo alimente outros alunos que vão entrar através de outras indicações e tudo mais. Tá bom? Acho que a gente chegou no final dessa questão do investimento, né, o custo de um cliente para captar e manter um cliente. Até a próxima encontro, então.